Fala pessoal, caiu, agora estamos reconectando aqui. Você que está acompanhando a gente, logo logo a Milena vai voltar, faz parte. Beleza, fala Matheus, tudo certo? A gente caiu aqui, já estamos voltando. Hoje a internet não está colaborando muito. Só esperar aí a Milena voltar. A gente estava falando de modelos de agência, como é que ela se prepara o time dela para conseguir entrar novamente um novo cliente, e aí ela prepara esse time para isso. Então ia comentar sobre isso. Pronto, voltamos. Voltou? O Tava Instagram bem derrubou a gente, viu? Porque comunicação. o Instagram que tá derrubando a gente, porque eu tenho 3 internets aqui, plano de contingência, mas não tá dando certo. Ah, então tá. Só para confirmar, não sei nem de onde eu parei mais, mas eu estava explicando então, que hoje, por eu ficar nessa parte, Uhum. é fundamental a gente ter um relacionamento saudável com o cliente, trazer novas opções para ele. Então, as pessoas que estão trabalhando comigo, elas também são capacitadas e com um olhar treinado para fazer isso. Trazem novas ideias nos grupos, alinham com os clientes, entendem a necessidade que o cliente tem, traz para dentro para conversar também. Isso é fundamental. As pessoas têm uma certa autonomia nas suas funções, autonomia, né, até onde elas podem ir. E isso funciona bem dentro do meu modelo de negócio, da minha empresa. E daí eu consigo ficar com partes que eu gosto muito de fazer. Hoje eu especializei muito nos projetos de branding mesmo. Não é só identidade visual, é pesquisa, Uhum. é análise de mercado, análise de produto, e a gente trazer a forma da marca, a arquitetura da marca, naming, e daí a gente tem isso para dentro da empresa, e a partir de uma estratégia de marca, uma estratégia de comunicação. Então, hoje, dentro da Trend, sempre o cliente passa por uma imersão. Nessa imersão, a gente descobre tudo que a gente pode trabalhar dentro desse cliente, o que eles desejam que a gente trabalhe, o que a gente enxerga que a gente pode trabalhar ainda, né? E daí a gente começa com o nosso plano. A gente tem um sistema muito forte, que é o Monday, que eu gosto muito de trabalhar, que é um sistema de gestão operacional, né? E daí ele conecta todas as pessoas em grupos para trabalhar as contas dos clientes. Então, para mim, funciona muito bem. Para os meus clientes também. Nossos atendimentos são super cuidadosos, tem um olhar de carinho também com o cliente, de atendê-los na maioria das vezes e trazer as dores deles para a gente. Então, fazem um formato muito legal, tem um olhar muito bom para entender aquele cliente. E acho que basicamente é isso. Me perdi um pouco Legal. ali, caiu, mas Não, mas deu para pegar bem. Então, na verdade, quando o cliente chega, existe toda já uma jornada dentro de um processo para de como cada um dos membros do teu time ele vai levar o cliente até você mapear todas as necessidades dele. Provavelmente nesse tempo é que você já tem ou algumas pessoas que já enviaram currículos antes, com antecedência, que você vai selecionando para montar a equipe, ou você escolhe alguns membros da tua equipe para realocar ali e você montar aquela equipe para o é, cliente. Então, basicamente é isso. ele já é atendido por pessoas da minha equipe, mesmo que temporariamente, né? E daí Perfeito. a gente sente que existe a necessidade de trazer mais gente de fora, a gente contrata e coloca, faz uma transição ali junto com essas pessoas, mas eu nunca deixo o cliente desatendido em nenhum momento. Nem que tenha que ser eu Perfeito. que atenda, né? A gente sempre Uhum.
Então, e um outro ponto é que existem jornadas diferentes para tipos de produtos diferentes que a gente vende. Então, muitos clientes Perfeito. pegam todo o contexto da comunicação. E daí a gente engloba mais, fica mais fácil até de trabalhar. Mas tem muita gente que contrata a gente só para a parte digital das redes sociais, então é uma parte da comunicação. Tem gente que contrata a gente para projetos de branding, vários projetos separados, projetos de produção de moda, produção executiva, né? De montar um time para desenvolver aquela produção com a conceituação que a gente fez. Projetos de influenciadores digitais linkados ou com awareness de marca ou com performance. Muitas vezes a gente trabalha performance, empresas com a diferenciação da criação, né? A estratégia, algumas vezes a gente traz ou outras empresas ou outros profissionais para trabalhar junto com a gente na cliente. Perfeito, perfeito. Aqui na nossa agência, por exemplo, em contrato, a gente deixa 15 dias até a gente começar a execução do projeto. Então, desde a contratação, o pagamento, a assinatura do contrato, tem 15 dias para o projeto iniciar, para você ter uma ideia. Lógico que a gente acaba iniciando antes, né? Mas isso é para ter um prazo já certificado no contrato, isso é avisado no fechamento, para que o cliente se sinta confortável e entenda como que funciona o nosso processo, o que será feito nesses 15 dias, a troca de acesso, coleta de insumos, para que possa ser feito. É claro que que nem você falou, a gente tem um processo para cada serviço, quando se fecha um pacote maior, é muito mais fácil porque ele segue um processo maior, né? Então, perfeito, né? Eu acredito que esse seja um bom formato. Geralmente tem projetos também, porque a gente precisa começar a pensar na empresa e a criar, conhecer, né? Então a gente acaba tendo um que a gente chama de planejamento mesmo, a imersão e o planejamento. Daí o pós-planejamento a gente inicia entregas. A gente inicia entregas muito rápido, sabe? Tem muitas empresas que estão mudando de empresa ou procurando agências tão estabilizadas, elas precisam dar continuidade naquele processo. Então, muitas vezes a gente entra de forma rápida no cliente mesmo. Perfeito, perfeito. O Estevão Soares, né? Não sei se você já ouviu falar, mas eu gosto bastante do conteúdo dele. Ele tem um produto no mercado que ele chama de Fast Track, né? E ele mostra que as agências elas têm que dentro ali dos primeiros dias do contrato, ela precisa entender alguns entregáveis rápidos até que todo esse processo mais estratégico esteja pronto. E isso é importante para reter o cliente. Você conseguir, por exemplo, subir, vamos supor que nosso projeto é geralmente de performance, né? Então, de repente, subir alguns anúncios rápidos para fundo de funil ali, para já ter alguns leads caindo, ou algum pequeno ajuste no site que já vai melhorar alguma coisa ali, de repente ajustar ele para o mobile, ou você trazer, quando você fala de branding, name, de repente já sentar com o cliente e fazer um briefing legal com ele, trazer ele para dentro da tua jornada, gamificar essa jornada, para ele já enxergar algumas pequenas vitórias logo nos primeiros dias, de entender onde é que ele está dentro do projeto, é o que vai ajudar o cliente a entender que as coisas estão acontecendo, não é que está parado esses 15 dias, mas é que você precisa de um tempo para planejar e que outras coisas mais rápidas podem ser executadas para que ele não fique na mão, né? Alguma entregável impressa ou digital, né? Na verdade, para a gente é bem praxe a gente já entregar algumas coisas que são mais fáceis e até mais rápidas para falar num primeiro momento. Mas quando as empresas, a gente tem um fechamento complexo, que eu acho a Ale tá ali, ó, a Alessandra, que é a minha novos negócios, ela vai poder, né? A gente geralmente não tem cliente que fecha pra gente, hoje pra gente começar amanhã. É um fechamento, ele tá ali pesquisando outras empresas, mais ou menos no mesmo patamar. São conversas, às vezes a gente tem, sei lá, 1 ano de prospecção para um cliente, 6 meses claro, para um cliente. Mas tem aqueles que a gente chega no momento certo e a gente tá ali, ele vai trocar mês que vem. Então, acontece isso também. Mas a Ale faz todo um processo de relacionamento com esses prospects, com essas pessoas, para que a gente esteja
apostos na hora certa e eles lembrem da gente. Então, toda vez que eu vou fazer uma prospecção, a gente tem que ser muito impactante. A gente tem que mostrar o que a gente já fez e geralmente eu saio das reuniões com uma sensação de que as empresas querem trabalhar com a gente. Sabe quando tipo, a empresa desejo que eu gostaria de trabalhar é a Trends, né? Muitas vezes não fecha por questões de valores ou, né, por outras questões diversas, mas necessariamente não porque aquela pessoa que está ali ou porque é uma outra pessoa que toma a decisão e daí tem, né, outras coisas a contar ali daquela decisão. Mas geralmente eu sinto que aquela pessoa que sentou ali com a gente, a gente gerou um desejo de trabalhar com a gente. Isso é muito importante, porque faz com que, ok, fechei com essa outra empresa, mas ela fica com a gente na cabeça enquanto está trabalhando com aquela empresa. E daí, geralmente, o que acontece é, ok, rompi o contrato com aquela empresa que eu tinha contratado, volta para mim. Né? Então, é uma coisa muito legal de trabalhar, assim, de a gente ter isso muito consciente. Então, a gente tem relacionamentos, às vezes, com prospects que ficam durante bastante tempo. E a gente tem aqui um formato, que eu falo do formato dos 100 dias. Não que depois de 100 dias a gente vai deixar de ter aquilo ali muito forte. Mas a gente tem o cliente com sinal, é como uma sinaleira, sabe? Sinal vermelho, sinal amarelo, sinal verde. Todos os meus clientes têm que estar com sinal verde. Quando acontece algum problema, a gente passa para um amarelo. Aquele cliente ali, a gente precisa dar alguma coisa mais para ele, para que a gente possa atendê-lo melhor ainda. Então, às vezes, acontecer um problema pequeno com aquele cliente dentro desses 100 dias, é um problema para mim, porque depois dos 100 dias ele já sabe que eu entrego bem, ele já sabe que tem essa segurança. Então, assim, acaba pelo relacionamento sendo uma coisa pequena. No início do relacionamento, aquilo pode ser uma coisa mais grave. Então, eu tomo muito cuidado ali no início para que a gente não tenha nenhum problema ou que eu possa entregar mais depois para solucionar esses pequenos ajustes assim que tem no início. Não sei se me entendeu. Perfeito. É um olhar não, deu para entender. Inteiro para a gente não perder clientes. Eu eu contrato pessoas, eu sou contratada por clientes, mas eu preciso ter o mesmo padrão de atendimento para todos eles. Eu não posso me dar... Perfeito. Você tem um projeto específico de retenção ali nos primeiros 100 dias, onde qualquer sinal de perigo ele acaba elevando aí o alerta para a equipe e tudo mais. Aí você dá o feedback para a equipe, ajuda a ajustar e tenta manter um relacionamento bem saudável nesses 100 primeiros dias, porque qualquer problema ou eventual algum tipo de atrito com o cliente, depois dos 100 dias o cliente já sabe como é que você trata esses conflitos, trata esses atritos e assim por diante, para que isso seja mais suave no longo prazo. Né? A gente, o cuidado é de não cair no automático, de a gente de tempos em tempos novas soluções para o negócio daquele cliente, que seja uma proatividade, né? Então, isso é fundamental, acho que para o tipo de cliente que eu atendo, sabe? Que alguns são referência no seu segmento, que tenham uma estrutura muito bem organizada dentro da empresa. Então, assim, qualquer coisa que eu fizer de errado é muito fácil para eles. Não, vamos chamar outra empresa. E pronto, vai ter 200, 1000 querendo trabalhar com aquele cliente. Então, eu preciso ter uma estrutura de atendimento e de encantamento muito forte. Legal, perfeito, perfeito. E Melina, o que você diria para os donos de agência e donas de agência que estão ali nos seus primeiros passos? Quais foram os erros mais que você cometeu, assim, que hoje, olhando para trás, falando, puxa, esses aqui, se eu não tivesse cometido lá no começo, talvez eu estaria até maior hoje, e que talvez ajudaria os que estão começando agora. Quais são esses pontos que, às vezes, para a gente que está aí há 6 anos, eu estou há 6 anos, você está 7 anos na jornada empreendendo ali dentro do digital, dentro do marketing, dentro do branding, quais erros que você fala, puxa, isso aqui você toma cuidado, porque isso aqui é muito fácil da gente cometer e não enxergar que é um erro e só lá na frente a gente perceber que tem que mudar. O que você diria aí para os novos aí?
consigo nomear vários erros que eu cometi. Empresa, eu tinha uma empresa que chamava Verde Design Studio, junto com uma sócia em outra cidade, quando eu morava lá. E eu, na minha ingenuidade, nos meus 20 e poucos anos, eu queria abraçar tudo. Então, tipo, a empresa cresceu horrores. Era uma empresa de design de produto primeiro, porque a minha sócia anterior, ela era especializada em design de produto. Mas daí falaram, não, vamos trabalhar só design de produto, vamos trabalhar design de gráfico também. E daí a gente foi expandindo, expandindo, e daqui a pouco abraço para fazer tanta coisa, e também não se posicionou em nenhuma área para poder, porque eu fui pegando coisas que eu vendia, né? A empresa, administrava a empresa, era prospecção, e ela criava produto, e era a especialidade dela. Então, até hoje, eu penso que se a gente tivesse ficado com o foco em design de produto, a gente tinha grandes empresas que a gente atendia, a gente fez produto que vendeu em supermercado para Plasvale, a gente fez misturador para Docol. Então, tipo, eram grandes empresas que já estavam comprando o nosso serviço e a gente podia ter ido de pouquinho em pouquinho, se posicionado naquele nicho e chegado mais longe, né? Como a gente tem hoje a Trends, mas na área de design de produto. E que não aconteceu porque a gente foi muito olho grande, não se posicionou e acabou faltando braço na empresa, e daí falta entrega, e daí acontece uma série de coisas, né? Um outro ponto, eu acho, cuidar da gestão, cuidar do financeiro, porque tem muita gente que é muito criativa, mas não tem habilidade de prospecção e comercial, não tem habilidade de financeiro, porque acha chato. Eu me incluo numa dessas, né? Eu aprendi a achar um jeito na minha empresa funcionar bem o financeiro sobre a minha gestão, achar um jeito de funcionar bem o comercial sobre a minha supervisão. E porque eram coisas que eu antes não gostava. Hoje as pessoas olham de fora, elas me enxergam como sendo uma pessoa que vende bem, que na hora da apresentação apresenta bem, mas foram habilidades conquistadas, né? Porque o que eu gostava de fazer mesmo era estar lá na produção de moda, montando o look, vendo a foto, fazendo algumas coisas que depois eu aprendi que não era o meu core business para minha empresa crescer. Não era aquilo ali que fazia tanta diferença, apesar de ser muito importante, como todas as áreas da empresa são importantes. Então, você tem que focar no que é importante para o seu negócio crescer. E ter esse olhar também, qual que é o meu objetivo? Qual que é a minha meta desse ano? Qual que é a minha meta do ano que vem? Aonde eu quero chegar como empresa? Não que você não possa mudar isso no meio do caminho, mas que você consiga fazer esse caminho com tranquilidade, né? Passo a passo, tijolinho por tijolinho, e ir crescendo tanto pessoalmente quanto na sua empresa, né? Acho que isso é muito importante. Um outro ponto é você estar sempre se renovando, se reeducando, aprendendo, conversando com outras pessoas, como a gente está aqui comigo hoje, né? Aprendendo com o teu negócio, trocando uma ideia com as pessoas com um olhar limpo, assim. Eu não quero ensinar nada para ninguém, eu quero aprender também. Então, para mim, é muito importante quando eu entro na empresa do cliente, eu mais escuto do que eu falo. Porque eu quero entender qual que é a dor daquele cliente que eu posso resolver e, de repente, trazer para ele um projeto, uma solução, e que aquilo vai trazer um outro projeto e que a gente vai crescer todos juntos, né? Assim, numa forma ganha-ganha. Perfeito. Você falou, acho que 3 pontos aqui que eu acho que são muito comuns, né? Eu acho que empreender no marketing, ainda mais quando a gente agora o digital, pós-pandemia, um monte de gente que acabou de se formar, já fala que já é uma urgência, já nasce uma urgência, né? Se forma, já é uma urgência. E aí a gente começa a concorrer com pessoas no mercado e a gente, né? Lógico que existem os níveis ali de agência, né? Serviços e tal, mas você já começa a falar, puxa, eu já crio uma empresa que eu já tenho milhares de concorrentes. E aí? O nicho e focar num tipo de especialização vai te ajudar a esse posicionamento inicial. Não tem problema você vender para todo mundo depois que você está bem posicionado num lugar e você ir criando outros setores na tua empresa e conseguir atendendo a demanda.
mas nichar é muito importante. Isso também foi um erro nosso aqui da agência, É. de a gente começar a ser bom aqui. A gente, na área de restaurante, a gente conseguiu um case muito legal de restaurante. Falou, puxa, vamos pegar outros restaurantes mais para público A e tal, e tentar replicar isso que a gente aprendeu nesse e conseguiu gerar um bom resultado em outros. Quando a gente chegou na hora da gente fazer isso, não, a gente estava tirando para tudo que é lado e não conseguia se posicionar. E a gente foi mudando, adaptando, conhecendo, se envolvendo cada vez mais com o negócio, até que a gente conseguiu nichar para B2B. Quando a gente nichou no B2B e depois conseguiu achar alguns nichos dentro do B2B, a gente começou a crescer muito mais. E aí a gente trazendo alguns nichos e olhando, falando, ó, beleza, esse nicho eu gosto de atender, mas ele tem demanda? Ele está pronto para receber o que a gente vende? Então, às vezes, não é só fazer o que a gente gosta também. É a gente entender como negócio onde estão as oportunidades. Muitas vezes é a gente fazer o que a gente não gosta. Assim, Exatamente. é o que a gente faz bem, e daí alguém vai ter que fazer o trabalho sujo, gente. Alguém vai ter que fazer aquilo que não é tão legal de fazer. Então, ou você busca parceiros que gostam de fazer aquilo dentro do seu negócio, e daí você tem essa força, ou você aprende a fazer de todo jeito, porque quando a gente não é mais você fazer só o que você gosta, não dá para ser mimado assim. A gente tem que fazer aquilo que a gente não gosta também, gente. Tem que fazer. Exato. Eu tenho que estar junto com o financeiro. Pergunta se eu gosto de fazer financeiro. Não gosto. Né? Sabe? São coisas que a gente precisa para ser dona da vida da gente, do negócio da gente. E eu acho que um ponto que eu não falei antes é essa questão de a gente tratar muito bem os talentos que a gente tem e tentar manter esses talentos de alguma forma, que foi uma coisa que eu aprendi recentemente esse ano, porque antes eu não tinha fôlego para pensar nisso, agora eu tenho. Então a gente está fazendo uma estratégia para manter as pessoas dentro de casa, para dar uma posição de gestão e essas pessoas também ganhar sobre um faturamento futuro, sabe? Também batalhar com a gente ali por aquela meta. Isso é muito importante. A gente ter pessoas que a gente pode confiar, pode largar aquele trabalho na mão que a gente sabe que aquilo ali vai ser entregue, né? Não precisa só, Isso é verdade. né? Então, quando a gente acha pessoas assim, a gente tem que se agarrar nessas pessoas, porque isso faz muita diferença. Perfeito, perfeito. Porque o que você falou de beleza, né? Eu quero fazer o que. A gente sai, né? Aprende marketing, vai, trabalha numa empresa, pô, eu quero fazer o que eu gosto. Aí você vai lá. Só que às vezes o que você gosta não é bom para o teu negócio. Então você tem que aprender, quando você tem um negócio, você já tem um chefe, que é o teu negócio. Porque se o seu negócio não der dinheiro, você não ganha nada, você vai ser demitido de você mesmo. Exato. Então, você precisa começar a entender o que é bom para o negócio. Então, separar você como profissional de você como negócio. Porque às vezes você começa sozinho, ou começa com um sócio, com um amigo, enfim, com alguém, né? Ou tá ali com um time, e você tem que entender o que é bom para o teu negócio. E aí você vai olhar a gestão financeira. A gente quer fazer o negócio dos clientes crescerem, serem mais bem vistos, se posicionarem, e a gente esquece de ver o nosso, né? A gente fica mais preocupado com o negócio do cliente do que com o nosso próprio negócio. Tá, vou te contar que até hoje um pouco a gente deixa de fazer o nosso para poder colocar mais energia no cliente. Mas é uma coisa que a gente está cada vez mais ajustando. Eu também sou um pouco exigente com as coisas que saem de comunicação do meu negócio. Eu confesso que eu barro muita coisa, não deixo postar, né? Então, é uma coisa que eu tenho que rever também esse formato para que a gente possa fazer uma coisa legal. Eu sou daquele tipo de pessoa que acredita que a agência não precisa postar todo dia, não precisa fazer tá em todas as plataformas, mas sim se comunicar onde o cliente dela está, aonde o público né? O meu cliente, eu sei quem é, né? Então, postar alguma coisa relevante, um trabalho incrível, um conteúdo incrível, 2 vezes por semana, uma vez por semana, o cliente vê tudo que eu fiz, aquilo ali vai ser tudo relevante. Eu acho muito melhor ter um material assim do que ter um monte de porcaria numa rede social, gente.
né? Eu sou muito a favor desse tipo de posicionamento para o cuidado que eu quero com a minha marca. Não, eu Com não certeza. sou a pessoa que vai defender para todos os tipos de negócio ter o mesmo tipo de comunicação, bem pelo contrário. A gente acredita muito que tudo é muito customizado, exatamente por causa que cada negócio é um negócio, cada objetivo de negócio é um. A gente tem que fazer o que é bom para aquele cliente. Exatamente, né? E o terceiro ponto que você falou é o time, né? Criar uma cultura, uma gestão à vista, mostrar para as pessoas onde você está, onde você quer chegar, para essas pessoas se embarcarem com você, né? Eu costumo dizer que é como se fosse um navio, né? Você não entrar no navio sem saber para onde ele vai, né? Então, as Deixa eu pessoas que estão com você, acabou de claro, falar, o Jean é a pessoa que me ajudou nessa jornada que a gente está com a Trends legal. Crescimento, né? É nosso parceiro aqui, dá mentorias para a gente todas as semanas e ajudou muito a gente conduzir o nosso barco para o caminho que a gente quer chegar. Quero dar um oi aí. Olha só. Valeu, Jean. Obrigado por estar aí com a gente. Legal, muito bom. E realmente, né? Você é o que você falou, né? E as pessoas estarem ali, se elas sabem para onde você quer ir, para onde você está levando elas, com certeza elas vão querer ficar mais com você. Agora, aquelas empresas que gostam de esconder para onde ela está indo, o que está acontecendo, que meio que é um segredo sagrado, as pessoas não conseguem engajar com o teu negócio. Então, seus colaboradores, seus funcionários, seu time não consegue ir em direção onde você quer levar eles, e eles não sabem qual é o ganho que eles vão ter indo junto com você ou não. Então, A transparência é muito importante, mas eu confesso que mesmo assim, conforme o teu time vai crescendo, por mais que tu deixe as coisas claras e transparentes, ainda é um lugar meio solitário, o lugar de é, né? Você tão sim, às vezes você só enxerga, você que enxerga e o seu grupo mais próximo que está ali, o porquê de você tomou aquela decisão. Muitas vezes as pessoas que estão junto com você ali naquela jornada e que não entendem o que você avistou. Então, cada vez mais a gente busca deixar isso mais leve, mais claro, mais alinhado com os nossos valores, os valores pessoais, de todas as pessoas da empresa, com os valores da empresa. Mas é uma coisa complexa. A gente tem que estar preparado para ser líder. É uma coisa que eu tenho pensado muito nisso, feito terapia, inclusive, nesse ponto. A gente às vezes se angustia pelo outro, né? Mas nem todo mundo consegue enxergar o que a gente enxerga, o que é bom para o nosso negócio naquele momento. E a gente busca sempre estar fazendo melhor, né? E esse com lugar, certeza. às vezes, de muita solidão nesse processo. Com certeza. É basicamente donos e donas são mães e pais ali do negócio, né? Então eles vão fazer o que é melhor para quem está ali junto com eles. Por Sim. mais que existem muitos né, pessoas ali, principalmente no LinkedIn, falando, não é família, empresa e tal, mas é muito isso. Quem está ali, quem empreende de maneira séria, né? Eu não estou falando, tem suas exceções, né? E a gente não vai medir pelas exceções. Mas as pessoas que gostam do que fazem, que estão ali para proporcionar uma boa vida para todo mundo que está ali do lado e tal, então eles com certeza vão se preocupar com as pessoas que estão ao redor e vão tomar as decisões. E pai e mãe nunca são compreendidos, né? Então, ali os donos das agências com os seus times, o time nunca vai entender 100% quais as decisões e por que você está tomando algumas decisões, e você, com a melhor das intenções, vai explicar do melhor jeito possível e vai passar por problemas. Não importa se você é uma pessoa que começou agora ou está 100 anos aí no mercado, não tem problema. Você vai passar por grandes desafios, você vai passar por desafios como empreendedor. E Melina, o que você está falando, eu acredito que é muito perfeito, está muito alinhado com o que eu também acredito aqui, e que também passando por business coaching, por terapia, por tudo isso, aprendendo a gerir exato, aprendendo a gerir o negócio, porque essa busca para ser melhor, mas não melhor em vista aos outros, mas melhor pessoa que você pode ser com a ferramenta que você tem, isso é muito importante para você construir um negócio que seja
lucrativo, em que é importante você ter um negócio lucrativo, isso não é errado você ter. Muito pelo contrário, se você não tiver um negócio Não, lucrativo, você não vai... precisa viver de lucro, gente, senão a gente não consegue dar trabalho para ninguém, a gente não consegue atender cliente, o negócio precisa ser lucrativo. Exatamente. Mas uma coisa Exatamente. para complementar o que tu estava falando é que ali no meio do caminho a gente acaba fica muito entre o racional e o emocional, né? Eu sempre falo, a gente tem que ser numa empresa profissional. Pode ter o lado racional, pode ter o lado emocional, mas o que tem que ser mais forte é o lado profissional. Porque muitas vezes a gente se apega muito no emocional e aquilo é ruim para o negócio também, não é uma boa ideia. E ser 100% racional também não é uma boa ideia. Então, para mim, o ponto é entre essas duas partes, a gente ser muito profissional. O que é bom para este cliente? O que é bom para este negócio? O que é bom neste momento para a empresa? Então, às vezes, a gente tem que tomar algumas decisões que são duras, que para a gente, como pessoa, aquilo meio dói um pouquinho, mexe com o nosso emocional. A gente sabe que é o certo a fazer, mas não é exatamente. Mas a gente tem que ser profissional, porque para minha empresa isso é melhor. Né? E às vezes até eu tava falando com uma pessoa esses dias e ela tava falando, para mim como pessoa, toda vez que eu saí de uma empresa também foi pior, porque em algum momento eu não estava fazendo alguma coisa direito ali e não estava sendo colaborativa com aquela empresa. Então, quando eu saí, eu me dei conta de que eu precisava ajustar algumas coisas. E eu nunca tinha pensado por esse lado, que muitas vezes a gente fica tão ansioso em fazer um movimento, acha que vai ser tão ruim para a pessoa e às vezes não vai ser ruim para a pessoa. Então, por isso que cada vez mais eu busco esse equilíbrio para ser uma pessoa profissional, pensar na empresa em primeiro lugar, para depois até pensar em mim. Né? E eu acho que isso tem funcionado bem para o crescimento da Trends e para o nosso desenvolvimento como empresa. Legal, maravilha. Eu concordo 100%, eu também tenho essa mesma visão. Eu era muito mais racional do que emocional, eu tive que trazer a empatia para o jogo. Quem conhece a minha história sabe que eu já demiti um monte de gente por WhatsApp na época negra da minha vida. Tá. E eu era muito mais racional, e depois eu entendi como eu ser mais empático. Então, tanto a pessoa que é mais emotiva, ela consegue aprender a ser mais racional, e a pessoa mais racional consegue aprender a ser mais emotiva. É uma questão de treinar, né? São coisas que a gente pode treinar e se tornar isso que você falou, né? O equilíbrio entre esses dois é ser profissional. E isso é muito importante, né? Você busca o profissionalismo, né? E isso é muito importante a gente entender, que o pessoal fala muito, né? De a gente ter a inteligência emocional, né? Que é esse equilíbrio entre o racional e o emocional, né? A gente entender até que ponto fere o outro e até que ponto fere nós, até que ponto fere o todo, né? E isso é importante. Mas perfeito. E agora, quais são os próximos passos da Trends, Melina? O que que você, qual que é o futuro da Trends? O que que você está planejando em questão de negócio? De quais são os próximos passos? Hoje você disse que tem um time aí de cerca de mais ou menos umas 20 pessoas. Você já imagina qual que é o próximo passo? Já tem isso mapeado? Conta um Nossa, pouquinho pra gente. desde que a gente trouxe o Jean para fazer esse trabalho com a gente tem reuniões semanais, uma coisa que eu não tinha o hábito de fazer. Então, até conexão de informação e de clareza, muitas vezes vinha disso. Nem eu sabia 100%, né? Então, como que eu vou passar para as pessoas o que é certo e o que é errado? Então, a gente agora alinha muito qual é a nossa expectativa de negócio, alinha muito o financeiro, a produtividade, o que a gente espera dos trabalhos de cada área. A gente traçou um plano de subida para as pessoas. Então, se eu tenho uma pessoa boa e ela é um nível júnior, quando ela chega em nível sênior, dentro da minha empresa, eu quero poder dar essa possibilidade para ela. E, de repente, talvez até um cargo de gestão, onde ela tenha uma participação disso. Eu sempre quis fazer da minha empresa uma empresa diferente da maioria das empresas de comunicação que tinha no mercado, mas eu não tinha realmente fôlego, nem dinheiro suficiente como a empresa mesmo,
para a gente poder estruturar isso melhor. E daí, depois desses 2 anos de pandemia, que foi triste para a maioria dos negócios, mas para a comunicação, para a área de comunicação, não sei se tu sentiu isso aí no teu negócio também, foi um período de muito crescimento, né? Foi. E a gente continua nesse fôlego de crescimento, porque a gente conseguiu estruturar várias coisas dentro desse tempo, conseguiu pensar melhor, as pessoas estavam trabalhando em casa, então colocou a cabeça no lugar e trouxe essa pessoa para nos ajudar. Então, assim, a gente está com uma previsão de crescimento de 75% para Trends esse ano. É uma maravilha. Né? Já que a gente veio também de um ano passado de bastante crescimento, então é a continuidade de um crescimento. A gente sabe onde a gente quer chegar, tanto esse ano como em outros anos. É uma coisa que hoje em dia é difícil de a gente planejar, né? Daqui a 3 anos, daqui a 5 anos, aonde a gente quer estar. A gente sabe o perfil de cliente que a gente quer atingir, né? Que é uma coisa que eu acho que dá muita clareza até para as tuas negociações de novos negócios ali, de prospecção. Você entender qual que é cliente para você, qual que não é. Porque dá vontade de você pegar o cliente, né? Dá vontade de você a qualquer custo, mas depois você sente isso, né, no dia a dia, nas suas entregas, e você deixa de ser a empresa que você se propôs a ser. Então, hoje, a gente tem bastante cuidado, até como que a gente vai fechar um cliente. Aquele cliente vai deixar um valor de lucratividade, porque se ele vai empatar dentro da minha empresa, eu prefiro não pegar. Vamos ficar assim como a gente está, do que pegar um cliente só por pegar. Então, a gente tem sido muito cuidadoso em todos os aspectos da gestão do negócio, né? E isso fez com que a gente abrisse muitos caminhos e possibilidades para outras coisas. Eu enxergo a nossa empresa, ela consegue se manter com FII, que é uma coisa rara hoje em dia, né? Mas a gente tem um formato de FII que é de sucesso. E daí a gente faz muitos projetos. Tudo que é projeto, ele acaba entrando como lucro para a empresa. Então, a gente desenvolve realmente vários projetos ao longo do ano e isso acaba sendo muito rentável. O que mais que eu tenho para te falar? Então, a gente quer chegar num lugar sabendo que a gente não é escalável, mas a gente é escalonável. Que a gente pode ampliar verticais de negócio. Que a gente pode ter um formato onde cada vez mais a gente forme líderes que sejam muito de acordo com os nossos valores para trabalhar essas outras pessoas. Porque enquanto tu se vê sozinho, tipo eu sozinha, gerenciando tudo, nossa, parece que é um monte de pratinho que você dá um pratinho aqui, você equilibra, o outro cai, né? E assim vai. A partir do momento que você forma líderes para trabalhar com você, esses líderes estão ali aguentando aquele lado lá dos pratinhos, né? Enquanto você está segurando esse. E daí você consegue ter uma harmonia, um equilíbrio dentro da sua empresa. E essas pessoas, elas têm que ter uma lucratividade com aquilo, elas precisam ganhar alguma coisa. E a gente estipulou que seria um percentual X do lucro do final do ano. Então, tem funcionado, porque acaba sendo um valor que vale a pena para as pessoas, né? Se elas colocassem isso dentro do salário delas, ia ser um valor importante. E isso acaba que, para mim, eu pago com prazer, porque, né, pela produtividade, né? As pessoas que estão ali segurando o negócio comigo. Perfeito, perfeito. Eu acho que esse formato é muito, muito interessante. Nós também temos um bom plano de negócios aqui. Temos aí uma previsão aí de um crescimento próximo ao que você mencionou também, né, de 75%, né, mais ou menos isso também é a nossa previsão. A gente tem a margem de lucro, a gente vai esticar aí pelo menos uns 5% a mais do que a gente já está praticando a nós. E a gente também tem essa visão. Margem de lucro. A margem de lucro nossa hoje está 13,23% no final do ano. Então, essa é a margem de lucro anual do negócio. E a gente está projetando a chegar a entre 18% e 20% no final desse ano. A gente já atingiu 17% esse ano. Até agora, até abril, já está 17%. Então, a ideia é projetar 20% de lucratividade no ano. A gente tem tudo bem bonitinho, né? Separa PJ do PF, né? Isso aí para quem está começando. Aí tem gente que não separa.
Tem Mas gente que fala que Prolabore é lucro, né? Tem gente que fala que Prolabore é lucro. Prolabore é o salário do dono. O salário do dono não é lucro, não, viu, gente? Pelo amor de Deus. eu tenho Inclusive, tem uma. salário para mim, claro que ele entra como prolabore também, mas Aham, mais fiscais até. Mas eu separo um aham, valor X, que é a minha retirada mensal, e eu não quero perfeito, empresa para outras coisas. Então, tudo que é da perfeito, empresa, tudo que é meu, que daí tá dentro do meu prolabore. E eu acho que essa perfeito. separação é fundamental para quem quer ter uma empresa de sucesso e quem É, quer ter pessoas de valor trabalhando com, né? Eu quero ter pessoas melhores que eu trabalhando comigo. Quanto melhor for a perfeito. pessoa, né? Estou É. feliz. E esse mapeamento, isso, e uma coisa importante que eu ainda gosto de acrescentar dentro da lucratividade é fazer o provisionamento dos salários que você vai pagar no ano seguinte. Isso tem que estar no seu lucro desse ano. Então, o que você vai pagar no ano que vem tem que estar previsto no lucro desse ano. Porque senão o ano que vem você cresce e sua margem de lucro diminui. Uhum. Então, o preço desse ano tem que estar incluso os custos do ano que vem, os custos do seu crescimento. Quem Os paga é o nossos modelos cliente. de negócio são bem diferentes, eu acho. Não tão bem, Uhum. mas um pouco, né? Então, tipo, como eu tenho esse formato que eu crescendo, eu aumenta meu faturamento, mas aumenta também. Não tem como no nível de empresa que eu tô trabalhando crescer sem eu botar alguém a mais para atender. Eu não vou inflar Perfeito. as minhas pessoas para trabalhar até 11 horas da noite, como era antigamente, porque para mim está É, aqui completamente também não. do que é do que é possível mesmo no momento atual, né? Não com que a gente Uhum. como empresa. Mas eu fico analisando que eu não consigo ainda ter tipo, os salários das pessoas do ano que vem já agora, mas a gente conseguiu ter um valor ali dentro da nossa lucratividade que fique por um tempo, pelo menos, Um caixa, um open doors que a gente chama. Isso. a reserva de emergência, né? O fundo de emergência Exato. que está dentro Isso. da empresa. A ideia é não mexer nesse fundo, mas Perfeito. caso aconteça alguma coisa. Claro, claro. E isso é muito importante como essas crises que a gente passa financeira, né? Pode ser não por causa da empresa, mas por causa do mercado. Então você tem esse fundo. A gente hoje pratica 3 meses. 3 meses tem que estar no caixa dos nossos custos totais da média dos últimos 3 meses. Então, e esse ano a meta é chegar em 6 meses A de gente fundo de emergência. nos 6 meses. E foi assim, Olha, parabéns. foi, Parabéns. Né? mas aí a gente está mantendo esse formato porque a gente também tem que fazer cortes muito rápidos caso aconteça alguma coisa muito drástica, né? É, Então, a gente tem lucratividade sempre. A gente perde um cliente, a nossa lucratividade diminui. Mas será que exato. é o momento de eu fazer uma demissão? Eu penso muito isso. Ou eu vou daqui a tanto tempo ter essa meta para colocar um outro cliente para dentro. Então, eu sempre Perfeito. assim, a gente tem metas específicas de quanto tempo a gente pode ficar com aquele nível de lucratividade ali para poder E rebater. tem caixa, e tem caixa para sustentar esse planejamento, Tem né? mais Isso é um mês importante. ainda para sustentar aquele momento que eu nunca vou empatar. O dia que eu empatar, eu tô perdendo Aham, com a ideia, não de emergência. Então a gente vai. perfeito. Quanto tempo eu tenho? A análise sempre. A gente faz em janeiro, em julho, feedback com pessoas, analisa quem merece ter ajuste, quem não merece ter ajuste, porque dá esse feedback para as pessoas, sabe? Acho que isso é fundamental. É uma coisa que a gente foi aprendendo com a vida. Eu gostaria muito de trabalhar numa empresa que faz o que hoje a Trend está fazendo, né? Eu já trabalhei em diversos tipos de empresas diferentes. E hoje, no momento de hoje, não ano passado, não no ano retrasado, no momento de hoje, eu vejo que era um tipo de empresa que eu gostaria de trabalhar se eu tivesse trabalhado em agência. Eu acredito muito nisso. E a gente tem um modelo de gestão bem semelhante, e a gente comprovou isso nesse ano. Nesse ano, um funcionário nosso teve uma oportunidade de ganhar quase o dobro numa outra agência. Ele foi, ficou um mês e voltou. Pediu para voltar.
Eu sou uma pessoa, sabe? As pessoas voltam. Eu não prendo ninguém. Se a pessoa não veio até mim e ela já me sugeriu, Melina, eu acho que eu preciso de um aumento de salário, um ajuste por causa disso, 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 disso. A pessoa vem e já diz, não, eu recebi uma outra proposta, eu vou para outra empresa. Eu falo, vai. Eu também, vai com Deus, tá tudo certo. Eu não barro ninguém. E outra, eu acho que as pessoas têm que ter experiências diferentes, né? Eu acho que na minha época também, que eu era mais jovem, eu gostava de fazer diversos trabalhos diferentes, ter experiências diferentes. Eu acho isso muito importante para a carreira das pessoas. Depois, quando as pessoas ganham um pouco mais de experiência, elas entendem o que funciona para elas, o que não funciona mais. Mas isso vem com a Com experiência. certeza. Tem um momento na nossa vida que a gente tem que ousar, não vai dar certo. Vai, não deu certo, vai para um outro lugar, daí deu, sabe? E vai fazendo a sua vida, o seu formato. Com Então, certeza. acho que cada um tem o seu tempo, o seu crescimento. Eu estou buscando dentro da empresa que as pessoas tenham um crescimento aqui dentro, que elas fiquem satisfeitas. Mas se não for o momento delas junto com o nosso momento, acho que cada uma vai encontrar também a sua jornada aí fora. E a gente só torce para o sucesso. Geralmente a gente realmente torce para aquela pessoa ter muito sucesso lá fora e agradece pela contribuição que ela deixou na nossa empresa. Com certeza, com certeza. Que as nossas empresas, ninguém vai ficar para sempre com a gente. Esse é isso, né? Nem a gente vai ficar para sempre na nossa empresa, né? Porque, Eu né, todo mundo. gostaria de ficar para sempre. Né? Então... né? Me peça uma parte da empresa um dia e eu falo, ó, né? Então, pensando nisso, né? Mas, olha, menina, eu acho que nosso papo foi muito bom. Eu queria agradecer você demais. E se alguém quiser contratar Trends, como é que faz, Melina? Onde é que acha Trends? Contato direto comigo. Aqui está o meu Instagram, Melina Costa. Uhum. Mas contato @welovetrends.com.br, ele vem direto para mim, ninguém sabe disso, mas que é o Aí, ó, contato. agora sabe. Eu adoro gente entrando, gente. Então, eu com as pessoas que estão entrando, independente do nível da empresa, a gente dá a mesma atenção, mesmo cuidado, mesmo carinho, e daí a gente direciona para ver se de repente a gente consegue fazer um projeto, atender de uma forma mais ampla. Então, esse e-mail, ele vem direto. Legal, maravilha. Maravilha, maravilha. Então, pessoal, olha lá, precisar de branding, um projeto bem top, fala lá com a Trends. A gente tem aí esse espaço para realmente vocês procurarem. We Love Trends, é isso? Contato @welovetrends.com.br. O nosso site é Trends Content. Perfeito, Trends Content. Muito bem, gente. Melina, muito obrigado por ter aceitado o convite. Eu gostei demais do nosso papo. Aprendi demais com você. Bom, a gente troca sempre, né? Muito bom. Ficou à disposição aí de quem entrou e quiser entrar em contato comigo. Eu adoro falar com as pessoas. E é isso. Maravilha. Pessoal, se você gostou, então, desse nosso bate-papo, então deixa aquele seu like, seu joinha, se você está aí assistindo a gente no Instagram, indica aí, encaminha para o teu amigo, para o teu sócio, para o teu patrão, para o teu gerente, para ele ouvir um pouco mais sobre o que a gente falou aqui. De repente tem alguma dica relevante aí para vocês. E Melina, mais uma vez, muito obrigado. Se você quiser conhecer um pouquinho mais o projeto Clube do Dono, ele basicamente ensina um pouco mais sobre gestão. O que eu estou praticando dentro da minha agência Chá Social, você também pode praticar aí dentro da tua agência, do seu pequeno negócio, da sua pequena média agência e ajudar você a sair desse caos e começar a ganhar dinheiro, né? Porque a gente precisa ganhar dinheiro, né, Melina? Se for empresário e não ganhar dinheiro, o negócio tá errado. Eu vou também. Com certeza. Muito bom. Um beijo, muito obrigado. Obrigado, Melina. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.